Olá para você que está acompanhando o nosso podcast Entrevistas DPE. Essa é a nossa web rádio Defensoria que sempre traz assuntos importantes para você. E hoje um assunto de extrema importância que nós vamos conversar é sobre segurança no trânsito. Quem está aqui conosco é o Guedes Mesquita, diretor de segurança no trânsito do Detran RR, e ele vem falar sobre a regulamentação do uso de bicicletas elétricas, ciclomotores e veículos similares, com base na Resolução 996/2023 do CONTRAN. Ele vai comentar os principais pontos da norma, abordar situações de imprudência por parte de alguns condutores e destacar os desafios enfrentados em estados de fronteira, como Roraima, onde há facilidade de acesso a esses veículos nos países vizinhos. Também vamos discutir questões sociais ligadas ao custo e à popularização desse meio de transporte e os caminhos para garantir mais segurança nas ruas. Seja bem-vindo, Guedes. Obrigado por ter aceitado o nosso convite. A resolução do CONTRAN 996 regula o uso, circulação e registro de ciclomotores, bicicletas elétricas e veículos autopropelidos para adaptar a legislação ao crescimento desses veículos nas cidades. Qual a importância dessa resolução para o trânsito de Boa Vista, Guedes? Obrigado pelo convite. Mais uma vez, é uma satisfação a gente ter um canal, né, que possa estar levando informações à sociedade. Uhum. E é um assunto muito importante, né, tendo em vista que também é algo novo, né, que tem impactado no Brasil inteiro, né, a expansão desse tipo de veículo. Uhum. Eu digo que até hoje a gente tem muitos desafios quanto a isso. A resolução ainda precisa também ter alguns ajustes, mas é coisa do dia a dia, as coisas que vão surgindo, novas tecnologias, isso tudo está fazendo que a legislação tenha que ser feito adequações, né? Uhum. E a gente sabe que tem peculiaridades em vários estados, né? Como você citou, a gente tem uma peculiaridade aqui que é ser um país de fronteira, onde fornece também veículos desse tipo. Então, termina que trazendo para o nosso estado, né, uma preocupação quanto a isso. Uhum. E quais são os principais critérios técnicos que definem ciclomotores e bicicletas elétricas na resolução? Olha, a gente tem umas peculiaridades com relação a alguns veículos, né? Mas, assim, a gente tem as diferenças de bicicleta, né? Bicicleta elétrica, ciclomotor, né? Motocicleta. Motocicleta que todas as pessoas já conhecem, né? Sabe? Mas a grande confusão maior é com relação à bicicleta elétrica e bicicleta, né? Então, assim, a gente tem hoje os veículos que podem estar sendo caracterizados como bicicleta, né, que são os veículos de propulsão humana, que é a bicicleta comum que a gente vê. A bicicleta elétrica, ela para ser caracterizada, ela tem que ser um veículo que ele tenha o start dele ali dado por pedal, né? Então, assim, a gente nos itens que a gente verifica se há um pedal para dar aquela propulsão. Ela não pode ser dotada de acelerador, né? Então, assim, você dá o start ali com o pedal, ela vai funcionar e você vai, né, pilotar. A velocidade dela é constante? Né? Então, ela vai ter o freio para reduzir a velocidade e tudo, mas ela não vai precisar de um acelerador. Uhum. Então, ela tem que estar caracterizada a questão da velocidade, né, no caso, até 1000 watts, ou chegar até a velocidade de 32 km por hora. Então, tem esse outro critério também que é determinante para verificar se é uma bicicleta elétrica. A partir disso, né, ela tiver mais de 32 km por hora, a velocidade chegar até 50 km por hora, ela é caracterizada como ciclomotor. Uhum. Se ela tiver um acelerador que possa fazer essa mudança de velocidade ali por meio de acelerador, ela também já entra nos critérios de ciclomotor. E esses ciclomotores mais potentes devem ser obrigatoriamente emplacados, né? Aproximando-se das regras aplicadas às motocicletas. E como que o emplacamento obrigatório contribui para a fiscalização e segurança no trânsito? Bom, essa regulamentação justamente é para isso, porque são veículos que eles imprimem uma velocidade muito maior no trânsito. Então, eles vão oferecer um risco maior, no caso de ser uma pilotagem por uma pessoa que não tenha uma habilitação para isso. Que aí a gente já entra na categoria de habilitação AACC, né, que é uma autorização para conduzir ciclos, que é equiparada mais ou menos à habilitação da motocicleta também, né? Os critérios são os mesmos para a aquisição. E
Essa exigência é justamente para que a pessoa, ao adquirir um veículo desse, que ele imprima uma velocidade maior no trânsito, ele precisa ter um controle maior, ele precisa de uma pessoa habilitada. Uhum. E quem deve estar habilitado para conduzir ciclomotores e veículos autopropelidos? Explica para a gente o autopropelidos. Pois é, autopropelido é uma novidade, né, que a resolução trouxe para caracterizar aqueles veículos que não se enquadram ali, né, de bicicleta, bicicleta elétrica, nem ciclomotor. E aí onde a gente tem uma certa variedade de veículos, porque são os que mais surgem hoje em dia no mercado, né, que são aqueles overboard, aqueles patinetes. A gente é acostumado a ver no shopping aquele veículo de uma roda, né, que hoje ele já está no trânsito também. Então, esses autopropelidos, eles enquadram nesse tipo de veículo aí, que é um exemplo, né, para a pessoa entender mais. Mas são uma variedades aí muito grande de veículos desse tipo. E qual a importância do uso do capacete na segurança dos condutores? Principalmente esses que a bicicleta é menorzinha, né? Isso, eu digo sempre que há uma exigência, né, para a partir de alguns veículos ter esse uso, mas todo tipo de veículo desse tipo de transporte, mesmo a bicicleta comum, ela é essencial você ter um capacete, porque são veículos que é muito vulnerável, né? Está aí no trânsito à mercê às vezes de uma batida ali, o próprio condutor ali mesmo, né, se acidentar num buraco, não bater em alguma coisa, infelizmente a cabeça seria a parte mais frágil aí. Então, nesse caso, há uma necessidade que a pessoa esteja utilizando pelo menos um capacete para se proteger. A norma define em quais vias esses veículos podem circular, respeitando a segurança de pedestres e demais veículos. Quais são as regras de circulação para os ciclomotores e as bicicletas elétricas nas vias públicas? Bom, quando ele se enquadra aí na questão da bicicleta elétrica, né, nesse limite de velocidade, o município ele pode estar tratando, né, de regulamentar o limite de velocidade da via. Então, mesmo sendo uma ciclovia, a ciclovia ele pode estar limitando ali a velocidade, que aí, no caso, as bicicletas elétricas elas poderiam estar transitando, mas que elas estivessem nesse limite de velocidade. Os ciclomotores eles têm a peculiaridade de não poder transitar também em vias de trânsito rápido, ou seja, aquelas de 80 km por hora, eles não podem estar circulando. Então, justamente porque é um veículo que tem uma fragilidade muito maior. Mas as regras de trânsito têm que ser obedecidas conforme, né, os veículos normais, né? Obedecer limite de velocidade, né, a forma como estiver transitando, não transitar em calçada. Comumente, às vezes, a gente vê... Nem na contramão. Nem na contramão. Que a gente vê muito. Muito. Né? Então, esses cuidados é o básico mesmo que a norma de trânsito já prevê. E como que o Detran tem atuado para reduzir acidentes envolvendo esses veículos na cidade? Bom, a gente está trabalhando ainda na melhoria da nossa regulamentação para esses veículos, né? Até porque a resolução ela prevê um prazo até o final de dezembro para que esses veículos eles sejam regularizados. Aqueles que foram até 2023, até a edição da resolução, né, que não estavam dentro desses critérios, ele tem que se regulamentar. Todos a partir de 2023 já eram para quem não fez a regulamentação, já era para estar regulamentado. Mas a gente tem procurado fazer um trabalho muito grande na questão da educação, né? Da divulgação, porque a gente sabe que, infelizmente, muitas pessoas que estão utilizando esse tipo de veículo não têm habilitação ou não têm nem conhecimento básico de trânsito. Por isso que você vê pessoas transitando na calçada, na contramão, com excesso de passageiros, sem um capacete. Então, são informações básicas que a população, infelizmente, os condutores desses veículos, eles não têm, ou se tem, não estão aplicando. E como que o Detran combate a circulação irregular de veículos adquiridos na fronteira? Olha, a gente esbarra também num problema com relação ao controle de fronteira, né? Que aí já foge nossa competência, né? A entrada desses veículos. Eu digo que a gente já está aqui na ponta recebendo resultado, né? De tudo, né? Então, a aquisição desses veículos, a gente não tem um controle sobre isso. A gente está tentando melhorar a questão da regulamentação deles, né? Inclusive, a gente tem enfatizado com relação a regulamentar esses veículos, porque tem uns que, infelizmente, devido à procedência deles e o tipo deles, não podem ser
ser registrados, né? Então, tem tudo isso, são detalhes que, infelizmente, tem muito trabalho pela frente. Nossas equipes, elas têm feito abordagem, têm feito recolhimento de alguns veículos, mas é um problema que, infelizmente, como você falou, é uma fronteira, né? Então, a entrada desses veículos aí é que precisa de uma boa orientação ou fiscalização, né? Porque depois que está aqui dentro, aí a gente já tem um problema dentro do trânsito, como a gente vê muito, né? E os investimentos em infraestrutura, como ciclovias, são essenciais para garantir a circulação segura. Existem planos para ampliar ou melhorar a infraestrutura para esses veículos em Boa Vista? Olha, a infraestrutura, né, hoje não faz parte do DETRAN, não faz competência nossa, né? Às vezes o que a gente procura fazer? É identificar alguma situação que a gente veja que está influindo ali diretamente, às vezes até causando os acidentes, né, sinistro de trânsito, e a gente procura fazer uma observação quanto a isso, né, aos órgãos competentes. Por exemplo, se for algo relacionado à prefeitura, que hoje a prefeitura na capital ela é responsável pela parte de infraestrutura, né, de sinalização, e aí a gente faz alguns apontamentos específicos ali, dar um parecer com relação à situação de trânsito. Com relação às rodovias estaduais também, a gente informa para a Secretaria de Infraestrutura. E dentro dos municípios, né, seria competência das prefeituras, né, fazer também. Mas hoje a gente não tem um trânsito municipalizado em quase nenhum dos municípios. Então, a gente procura atuar ali naquilo que a gente pode, fazendo também planejamento de trânsito, né, de infraestrutura e tudo. A gente encaminha para o órgão responsável. Então, hoje, o nosso papel está sendo esse, né, de fazer apontamentos, tendo em vista que a gente está no trânsito. E no interior também tem muitas dessas bicicletas elétricas? Tem muitas ainda. A gente tem municípios aí, principalmente o que faz fronteira, né, com a Guiana, que seria o Bonfim. Temos muitas motocicletas dessas. E a gente tem procurado fazer um trabalho lá, né, com o município também, de orientação. Né? Hoje a gente tem se preocupado principalmente em tentar levar uma informação básica de trânsito para essas pessoas, tendo em vista que a gente não consegue alcançar todos, né, ali até mesmo na parte fiscalizatória. E aí a gente procura levar a educação, né, a informação, para que realmente a gente consiga melhorar, né, pelo menos a dirigibilidade dessas pessoas no trânsito. E vocês sabem, assim, tem uma estatística dos comportamentos imprudentes mais comuns desse pessoal, dessas bicicletas elétricas? Olha, os números exatos a gente não tem, né? A gente tem o que a gente, às vezes, recebe em relatórios, né, dos nossos agentes, o que a gente verifica, né, principalmente com reclamação dos populares. Muito pessoas com excesso de passageiro, transitando na contramão, e sob calçada. Então, são pontos aí que a gente sempre observa e que é relatado para a gente, são principais esses aí. E como que o DETRAN pretende fortalecer a fiscalização para garantir o cumprimento da resolução? Olha, a gente trouxe essas questões recentemente. Estamos esperando uma reunião também com o pessoal me fugiu aqui, da fiscalização da Cefaz e do órgão federal, não fugiu. Da Receita Federal, Federal, desculpa. Para a gente alinhar, né, com eles, como é que a gente poderia fazer, até porque a gente tem um outro problema que é no caso da gente apreender veículos e veículos que não possam ser regulamentados, né? Então, a gente tem toda uma logística que a gente tem que preparar, né? Na verdade, a gente está preparando isso, para que a gente possa também criar o canal para o cidadão regulamentar, né, deixar tudo regulamentado para que ele realmente possa ter o veículo dele para transitar. Não há interesse nenhum das instituições retirar um bem do cidadão, que a gente sabe que muitas vezes são utilizados para ir para o trabalho, né, para levar um filho à escola, mas a gente precisa, né, que essas pessoas estejam andando no trânsito com segurança, né, tanto para ele como para a família e para os outros usuários da via. E o aumento do uso de bicicletas elétricas e ciclomotores se dá também pela busca por meios de transporte sustentáveis e econômicos. Como que o DETRAN avalia o impacto ambiental e social desse crescimento? Realmente, a gente sabe, né, como eu comentei, é um transporte hoje barato, né? Tanto a aquisição dele quanto ao custo para as pessoas.
né? Diminui aí o custo com transporte, né? Com gasto, com veículo. Então a gente sabe que é um problema social, mas que precisa ser dado atenção, porque infelizmente o mau uso dele tem resultado em perdas. Então às vezes a gente vê a questão econômica, a questão social que facilita para o cidadão, e a gente termina que fica numa situação um pouco, né, complicada, porque às vezes você vai fazer uma fiscalização, você vê um veículo que não poderia estar circulando, mas você se depara com uma pessoa que está necessitando daquele veículo. E aí a gente tem que pesar. Ou se é uma situação de risco, que essa pessoa pode vir a sofrer um acidente, uma lesão, ou até mesmo uma morte no trânsito, para a gente é um bem maior, que é a vida. Então, esse tem que ser sempre pesado. Então, é isso que nossa fiscalização tem feito, né? Ao se deparar com situações, principalmente de alto risco, a gente, infelizmente, se não der para orientar, educar, a gente tem que recolher o veículo, infelizmente, porque vai causar um dano a essa pessoa, esse condutor, e até mesmo às outras pessoas. Então, é um problema social sério, muito grande, porque a gente tem que, infelizmente, tem que pesar o que é o bem maior. Então, se o bem maior é a vida, a gente tem que preservar as vidas. A habilitação para a condução desses veículos exige exames teóricos e práticos para garantir a capacidade do condutor. Como está o processo de habilitação para ciclomotores no estado? Olha, o processo está aberto, né? A gente tem infelizmente, a gente tem uma pouca procura, porque o processo de aquisição de habilitação para conduzir ciclos, ele é o mesmo processo da habilitação categoria A. Então, a pessoa geralmente ela opta para tirar logo a categoria A, porque vai dar direito a ela conduzir qualquer tipo de ciclo. E aí a procura é baixíssima, né? Quase zero. Então, a gente tem aí, acho que tem ano que se acontece uma habilitação ACC, é muito. Né? Porque justamente isso, que não se torna atrativo para a pessoa, porque se ela tirar uma habilitação para ciclo, ela não pode conduzir uma motocicleta. Então, para ela, vai ter que tirar 2 habilitações, então não compensa. Então, geralmente, as pessoas procuram tirar logo a categoria A. E com a A, ela pode dirigir a bicicleta elétrica? Pode. E que campanhas o Detran desenvolve para reforçar o uso do capacete e outros equipamentos? A gente tem o nosso setor de educação para o trânsito, que trabalha um programa, ações educativas com programação anual. A gente tem já alguns períodos ali que são direcionados para tipos de ações específicas. E hoje eu posso lhe dizer que as que envolvem motocicleta são as maiores que a gente tem, porque a gente sabe que o alto índice de sinistros envolvendo motocicleta é enorme no nosso estado. A gente tem a nossa frota também, a maioria é motocicleta. Então, nossas ações são sempre voltadas para isso, para a educação com relação à questão da habilitação, do uso da habilitação, do capacete principalmente, né? Porque a gente sabe que em qualquer tipo de acidente, seja ele sozinho ou com outro veículo, a cabeça é o ponto mais frágil ali, que é o que tem dado muitas sequelas e muitas mortes, né? Então, as nossas ações elas são essas. A gente tem ações anuais, né, que são específicas, que são determinadas aí pelo Senatran, e outras que a gente a nível estadual. Como eu falei, como a gente é um estado que tem muita motocicleta, muito ciclo, a gente tem essas preocupações pontuais ali com relação ao uso de capacete, a própria vestimenta, que às vezes a gente faz orientação com relação ao calçado também, que as pessoas não sabem, é uma infração de trânsito, né? Dirigir com sandália que não se firme aos pés, então é uma infração de trânsito também. Então, ações desse tipo a gente tem voltado direcionada para motocicletas. Eu fiz o meu trabalho de conclusão da faculdade sobre acidente de trânsito, né? E, infelizmente, continua praticamente tudo igual. Eu acho, assim, que deveria ter nas escolas, com as crianças, educação para o trânsito, mas como matéria mesmo. Não só uma coisa na semana do trânsito, não, sabe? Porque se a gente não educar as crianças, não vai ter mudança. Vai continuar sempre o pessoal fazendo o que não deve, sofrendo acidente, morrendo ou ficando inválido, que é pior, né? Exatamente. A gente tem uma preocupação quanto a isso. A gente sabe que é uma educação que ela tem que vir realmente desde dos primeiros anos de vida ali, dentro da escola. A gente tem o nosso pessoal de educação que eles trabalham na educação infantil, mas ainda eu digo que a gente tem muito trabalho ainda pela frente. A gente tem um programa hoje que é um programa que é dentro das escolas que a gente conseguiu, né, implementar,
que é o projeto Jovem Condutor. Então, a gente trabalha com adolescentes, né, no ensino médio, tanto no segundo e terceiro ano. Então, são 2 anos que a gente passa ali tendo esse contato direto com o aluno dentro da escola, né, virou uma espécie de uma disciplina dentro da escola. Então, a gente tem hoje algumas escolas que tem dado um resultado maravilhoso. A gente vê que há um engajamento dos próprios alunos. Eles começam a enxergar o trânsito de outra forma. E são pessoas que estão ali, né? 16, 17 anos, 18 anos que já estão... dirigir, né? Sem habilitação. E muitos já estão dirigindo. Já estão dirigindo. Né? Mas a gente com o apoio dos pais, o que é pior. Infelizmente, a gente sabe que por muitas vezes há necessidade ali dentro da família, né? Então, a gente entende isso. Mas por isso que a gente tenta atingir esses adolescentes antes que eles, né, possam levar alguma mazela para o trânsito. Então, a gente busca essa consciência e a gente tem buscado resultados que estão chegando. A gente tem alguns alunos que estão já engajados tanto na parte de trânsito que o interesse deles hoje já mudou. A gente vê que a atenção para o trânsito é muito maior, o interesse de aprender mais e transmitir esse conhecimento também. A gente tem uma comunidade indígena lá do Contão, onde os alunos dessa comunidade indígena, eles fazem parte do projeto e hoje eles estão replicando isso dentro da comunidade, né? O próprio cacique da região se interessou muito, achou muito maravilhoso o projeto. E ele está fazendo com que esses alunos eles repliquem o conhecimento dentro da comunidade. Isso é maravilhoso, porque traz um resultado positivo lá na frente. E como que o Detran trabalha em parceria com outros órgãos para melhorar a segurança no trânsito? Nossa parceria com as outras instituições, eu digo que é excelente. E a gente não consegue tomar de conta do trânsito sozinho e resolver os problemas sozinho. Então, a gente tem que fazer essas parcerias, essa integração. Hoje a gente tem os órgãos federais, né? Um exemplo, a Polícia Rodoviária Federal, né? Que há muito tempo a gente faz ações integradas. O SMTran, no município, que a gente sempre também teve uma boa parceria. Então, assim, os órgãos de trânsito, eu digo, a Polícia Militar que sempre está com a gente nas nossas operações, na nossa parte educacional. Então, assim, a gente tem uma parceria muito grande que sempre gerou bons resultados. A população também tem um papel importante em denunciar irregularidades e respeitar as normas. De que forma o cidadão pode colaborar para um trânsito mais seguro? Olha, eu digo que é o papel principal. Né? A gente, claro que as instituições de trânsito elas têm a obrigação, é um dever nosso estar resolvendo os problemas do trânsito, tentando buscar melhorias, mas a população ela é fundamental. E eu digo que não tem que esperar só dos condutores de veículo. As pessoas que não têm veículo, elas fazem parte do trânsito. No momento que você sai à rua, está na calçada, você é um pedestre, você está no trânsito. Os animais também, ele tem que ter um comportamento certo no trânsito. Então, o animal não pode estar solto na rua, o animal ele tem que... eu digo, tudo faz parte do trânsito. Eu digo até às vezes, o bebê sai da maternidade, você tem que ter cuidado com ele no trânsito. Né? Até mesmo dentro da barriga. Exatamente. Então, são vários cuidados que todos estamos no trânsito. Então, a população tem um papel fundamental, porque é a maioria que está, né? Então, hoje a gente tem índice de mais de 90% das causas de sinistro de trânsito é causado pela conduta, né, dos condutores, dos pedestres, pelas imprudências. Então, é um índice muito grande que deve ser levado em conta. Então, não é que a gente esteja aqui botando a culpa nos condutores, não. Mas a gente sabe que o papel dele no trânsito é fundamental. Então, qualquer comportamento errado no trânsito, ele gera um sinistro, gera mortes. Então, é uma preocupação nossa justamente levar essa consciência para o cidadão. E agora com os entregadores, né, e os mototáxis, nossa, o que a gente vê passando no sinal vermelho, fazendo curva... Na louca, passando pela direita, é complicado muito, demais. Devido à profissão de eles terem, que está entregando, né, resultados, né, mais rápido, a pressa, tem gerado muita imprudência no trânsito, muitos acidentes com esse tipo de profissionais. E quais são os próximos passos do Detran para garantir a efetividade da Resolução 996 em Boa Vista? E no estado como um todo, né? Sim. A gente já, como eu falei, a gente já entrou em contato, né, com algumas instituições, estamos alinhando as operações, né, tanto o município, a gente já fez reuniões com o município também, para alinhar nossas atuações. A gente está entrando em contato também com
com a Receita Federal para ver essa questão. Então, assim, é uma ação que tem que ser em conjunto, né? Então, assim, não é uma coisa só do Departamento Estadual de Trânsito, como você falou, a gente tem uma integração com outras instituições que a gente precisa alinhar alguns pontos. O órgão executivo de trânsito, que é o DETRAN, a gente está adequando nosso sistema para que possa receber toda essa demanda de registro, porque a gente sabe que até 31 de dezembro a gente tem um prazo para ser cumprido para esses veículos que não tinham sido feito registro ainda. Então, a gente está trabalhando nossa divulgação, inclusive a gente já fez notas, né, explicando toda a situação, e vamos intensificar mais isso, para que a gente possa realmente ter o máximo de pessoas regularizadas, para que a gente evite, né, tá fazendo recolhimento de algum veículo, né, para a pessoa, porque querendo ou não, por mais que a pessoa vá regularizar, ela tem um período que ela vai ficar sem um veículo, para até regularizar, para poder colocar na via. A gente sabe que isso aí gera um prejuízo também financeiro para a pessoa, então por isso que a gente está o máximo de informação que a gente puder tá passando por esse tipo de condutores, para que eles possam regularizar o mais rápido possível, a gente está fazendo. A gente recebeu aqui hoje o Guedes Mesquita, né, diretor de Segurança no Trânsito. Obrigada pela sua participação, Guedes. E você que está aí regular no trânsito, procure se regularizar, seguir as regras, porque a vida é o bem mais importante que a gente tem, né? Exatamente. A gente tem regra para tudo, né? Então, a gente sabe que dentro da sua família você tem regra. O trânsito não é diferente. A gente tem regras a cumprir. No momento que a gente descumpre uma regra de trânsito, você está suscetível ali a sofrer alguma mazela no trânsito. Então, é isso que a gente não quer. No momento que a gente tem nossa fiscalização na rua, né, que comumente as pessoas, porque o Estado está querendo arrecadar. Gente, não é isso. A multa é insignificante perante a vida que você pode estar perdendo no trânsito. Então, é essa a nossa preocupação maior, é que a gente consiga diminuir os índices. Infelizmente, a frota ela aumenta cada dia, a quantidade de condutores aumenta cada dia. Então, assim, a gente corre atrás de uma coisa que está correndo da gente. Então, é um desafio muito grande, porque a gente precisa contar com a colaboração dos condutores, principalmente. Certo. Obrigada pela sua presença, Guedes. E você fica aí com a gente, que daqui a pouco tem outra entrevista com um assunto super importante também. Até lá.